Oi, gente, eu sou a Júlia Branco, cantora e compositora, e esse daqui é o Soltar a Conversa, um bate-papo com pessoas que eu acompanho, que eu admiro e com quem eu quero poder aprofundar um pouquinho a conversa. A minha convidada de hoje é a Jéssica Miranda, filósofa, socióloga, feminista, uma mulher sensacional que muito provavelmente você já conhece porque ela tem um perfil no Instagram que é incrível, que se chama Petit Oiseau, né, em francês o pequeno pássaro, e lá ela compartilha muitas reflexões e eu sou super fã dela, assim, acompanho ela sempre. E a gente conversou hoje sobre o medo. Então, para te contextualizar um pouquinho, não sei se você, em que momento você está assistindo a esse vídeo agora, mas para te contextualizar, estamos aqui hoje, no dia 5 de junho de 2020, atravessando uma pandemia mundial do coronavírus, do Covid-19, e especialmente no Brasil a gente está passando por uma fase bem difícil. Então, a gente falou muito desse contexto, né, assim, desse momento em que estamos sentindo tanto medo, mas também falamos sobre o medo e as mulheres, a construção, né, do feminino também a partir do medo, como que a sociedade, de alguma maneira, faz com que as mulheres cresçam com medo. Falamos também sobre o medo e a pandemia, e sobre autoconhecimento, sobretudo, assim, foi impressionante perceber como que de fato, me parece que o autoconhecimento é uma grande chave aí para a gente poder atravessar os nossos conflitos sociais e humanos, né? Assim, como que se conhecer e reconhecer o seu próprio potencial, isso é uma coisa que a Jéssica fala muito, é algo de fato potente para a gente atravessar a vida mesmo, né? Pensando dessa forma. Então é isso. Eu espero que vocês gostem dessa conversa que eu amei muito. Eu sou muito, muito, muito fã da Jéssica. E é isso. Vem aí comigo para o Soltar a Conversa de hoje. Ei, Jéssica! Tudo bom? Bom, Que bom, fiquei super feliz que você topou participar dessa conversa. Eu falei assim que foi tão bom a gente ter feito aquela live que rolou no Instagram no comecinho da quarentena, que eu fiquei querendo continuar um pouco esse papo e te trazer aqui para esse projeto novo de conversar com pessoas que eu admiro, que eu acompanho. Então, muito obrigada por ter topado participar, viu? eu que acredito. Então, como que você tá? Você tá na França nesse momento, né? Hoje que estamos em junho, 5 de junho, gravando esse programa. Você tá na França e tá em quarentena? Como é que tá por aí? Não, o isolamento aqui já acabou. A gente só mantém um certo distanciamento social, Uhum. mas já podemos sair na rua, o comércio voltou a funcionar, então a vida começou a voltar ao normal, né? Mas é aquilo, Sim. a gente vai ter que se habituar a conviver com o vírus, então é uma nova Uhum. vida. É uma nova vida, sim. E como que tá isso, esse retorno aí agora a essa vida normal que já é diferente, na verdade, né? Como que você está enxergando esse momento e como que foi passar por esse período de quarentena para você, assim, pessoalmente? É, esse, esse período aqui na França, eu acho que os franceses voltaram literalmente à vida normal, assim, não tem nada que me choque, né, no convívio e tal, as coisas realmente voltaram à normalidade. E para mim, esse período de quarentena foi um pouco particular, né, eu digo que foi um período de viver um grande luto, porque quando eu voltei para a França, no início de março, eu tinha decidido que eu queria retornar ao Brasil. E eu fiquei presa na França, né, ou seja, deveria ser um bate e volta, eu acabei ficando presa por uns 3 meses, e isolada, sozinha no meu apartamento, Uhum. sem contato com ninguém, indo 4 vezes ao mês ao supermercado, né? 4 vezes em 2 meses ao supermercado para poder fazer minha feira. Então, assim, a quarentena foi um momento para mim de lidar e de viver minha solidão de uma forma muito mais intensa e foi muito importante também, porque Uhum. me deu a oportunidade de revisitar algumas feridas, de revisitar alguns incômodos que a gente ignora, né? E quando a gente tá sozinha com a gente Sim. mesma, é sempre um convite para mergulhar dentro da gente. Então, foi um período intenso, né? Eu não diria que
foi fácil, mas também não foi difícil, eu digo que foi importante. Né? Foi muito importante. Sim, sim, muito. Eu acho que é isso mesmo, né? Não está sendo fácil. E para algumas pessoas, a gente sabe, dependendo da realidade, é ainda mais difícil, dependendo das questões, né? Todas. Mas eu também tenho tentado olhar para esse momento assim, o que que eu posso tirar de bom desse momento, né? Sem ser poliana e romantizar, que é um momento bem difícil mesmo, mas o que que a gente consegue fazer com isso tudo, né? Que está acontecendo, assim. E aí, trazendo um pouquinho por esse assunto, que eu acho que eu gosto, eu adoro sempre as suas reflexões nas redes e, enfim, como que você aprofunda nos assuntos do ponto de vista filosófico e, enfim, do seu conhecimento. E eu queria começar, assim, te perguntando, a partir da sua perspectiva, queria perguntar o que que é o medo para você, já que nesse momento eu acho que estamos todos passando por um período de muito medo ou de exaltação desse medo, talvez, né? Assim, como, como que você contextualizaria o medo a partir de alguma perspectiva que você quiser aí ter nesse momento? Eu vou contextualizar e definir, conceituar o medo a partir da filosofia oriental. Né? O budismo, ele diz que o medo, todo medo é fruto do apego. O medo e o sofrimento, né, são frutos do apego. E o medo, ele está muito associado a quando a gente se apega a uma perspectiva, né, uma expectativa de que as coisas tenham que ser conforme nós planejamos. E, ao mesmo tempo, o medo também está associado à responsabilidade de lidar com as consequências das nossas próprias ações, né? Então, o medo que acaba originando numa angústia, numa ansiedade, porque a gente tem, assim, uma infinitas possibilidades, né, de ação e, obviamente, infinitas consequências para cada ação. E a gente acaba tendo medo, né, do desconhecido. E, geralmente, eu sempre digo, olha, Júlia, o desconhecido está sempre associado a nós mesmas. Então, a gente, né, quando a gente tem muito, muito medo da morte, muito medo, a gente geralmente tem muito medo da vida também. E ter medo do desconhecido é ter medo de encontrar uma outra face nossa que a gente ainda desconhece, que a gente não sabe como lidar diante das adversidades, né? Então, eu digo que o medo também ele está associado à ausência de autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço assim profundamente bem, para saber como é que eu posso reagir diante das adversidades, eu me sinto confiante em relação ao futuro, né? Mas se eu não tenho um autoconhecimento e um autocontrole sobre aquilo que eu sou, é óbvio que qualquer adversidade vai me deixar desestabilizada. É como você dissesse, por exemplo, eu sei falar mandarim. Então, se eu fechar os olhos e acordar na China agora, eu não vou me sentir assustada, né? Porque, olha, eu falo mandarim, então eu vou saber me virar na China. Mas se, por exemplo, eu sei que eu não falo mandarim, né? Eu fecho meus olhos e acordo num país completamente desconhecido, onde eu não domino o idioma, onde eu tenho dificuldade, sei lá, de me relacionar com os outros, ou enfim, eu não tenho facilidade de lidar com as adversidades, é óbvio que essa hipótese ela vai me amedrontar. Né? Então, a gente conhecer o nosso próprio potencial e aprender a desenvolver o nosso próprio potencial para lidar com as adversidades nos torna muito mais tranquila diante das circunstâncias. Né? Então, o medo, ele tem essa característica, né? Ele é reflexo de uma ausência de autoconhecimento, ele é reflexo de uma ausência de conhecimento do nosso próprio potencial criativo para dar respostas às adversidades, e ele é também reflexo dessa nossa incapacidade, né, e dificuldade de assumir as consequências das nossas próprias decisões. Né? E o apego também demasiado às expectativas que a gente cria sobre o funcionamento das coisas. Né? E as coisas, elas nos fogem do controle o tempo inteiro. E a gente não aceita. E a gente sofre por isso. Né? A gente acha, por exemplo, como eu falei, olha, eu antes de vir para a França, na minha mente estava certo, eu vou para a França, né? Organizo o que eu tenho que organizar e volto para o Brasil. E isso não foi possível, eu tive que passar 3 meses trancada, né, num apartamento, num país que não é o meu, mesmo que eu já esteja aqui há muitos anos, mas assim, completamente isolada de tudo e de todos. Então, fugiu do meu controle também. Eu precisei mobilizar o meu potencial criativo
para resolver problemas que eu não estava ainda preparada para resolver dentro dessas circunstâncias. Sim, Mas sim. isso de desapegar das expectativas facilita muito. Uhum. Será que a gente pode pensar, então, que talvez as pessoas mais controladoras, não sei se é possível fazer essa associação, elas são pessoas que têm mais medo? Não, total. O controle, a máscara do controle, ela está associado também a uma ferida. Uhum. Várias feridas, né? Todas nós temos ferida da rejeição, ferida do abandono, né? E a máscara do controle, ela está associada tanto à ferida do abandono, né, quanto à ferida da injustiça. Então, pessoas que são muito controladoras, elas tentam controlar as situações para que elas não se sintam frustradas, Uhum. né, diante de uma injustiça ou diante de um possível abandono. Então, isso significa o quê? Elas são apegadas às expectativas, a um ideal que elas criam dentro da própria imaginação, que as coisas devem funcionar conforme elas acham que seja correto. Só que esse controle excessivo é para evitar essa frustração. Só que quanto mais a gente tenta evitar essa frustração, mais a gente cai de pegadinha, né? Uhum. Super. Porque a vida é esse negócio incontrolável mesmo, né? É muito impressionante como que a gente se engana, né? A gente acha que sabe o que vai acontecer, né? A gente pode se planejar, a gente pode projetar, enfim, mas como que eu sempre me pergunto assim, como que a gente mantém essa medida entre o planejamento, entre a organização da própria vida, mas também de uma certa um soltar mesmo assim, que é não sei o que vai ser. É que nem você foi para a França achando que ia ficar um pouquinho e de repente a vida mostra que não tem como Mas controlar, né? mas a filosofia oriental tem uma resposta para esse seu questionamento também. No Sim. Bhagavad Gita, Uhum. tem um conceito que é bem desenvolvido, né, dentro do livro da filosofia hindu, que é o conceito de Karma Yoga. O Karma Yoga significa ação justa. Mas Uhum. o que quer dizer? Agir de forma justa, né, é fazer aquilo que deve ser Uhum. feito e desapegar dos resultados. Uhum. Então, assim, eu ajo de maneira justa, né, diante das circunstâncias, diante das adversidades, eu faço aquilo que eu deveria fazer sem me apegar aos resultados. Por exemplo, para ficar mais evidente, né? Uhum. A gente, desde criança, a gente é educado a se apegar aos resultados. Então, na escola, a gente quer estudar para quê? Para tirar 10. A Uhum. gente não é educada para estudar para aprender. Inclusive, o método de ensino, ele é focado nos resultados, né? Então, desde a nossa infância, a gente se apega aos resultados. Então, por exemplo, a gente fica extremamente ansiosa, nervosa, porque é período de prova, e tem medo de tirar nota baixa, tem medo de ir para recuperação, e tem medo de receber uma punição dos pais, porque a gente se apega ao resultado da nota, a gente não se apega ao aprendizado. Mas se a gente, por exemplo, fosse ensinada a estudar porque é prazeroso aprender, porque Uhum. aprender é algo importante para a gente não se apegaria ao resultado, por exemplo, né? Porque Sim. tudo que viesse seria lucro. A gente partiria do nada, né? Eu parto do princípio que eu sou uma pessoa ignorante, né? Ou seja, estou na etapa zero. Se eu Uhum. ler 2 páginas de um livro, eu vou deixar de ser um pouquinho Uhum. ignorante. Então, ou seja, eu já estou no lucro, Uhum. né? Mas eu acho por paixão ao conhecimento, não por apego aos resultados que esse conhecimento pode me oferecer. E o Karma Yoga, ele é uma lei, né, que é maravilhosa quando a gente aprende a aplicá-la para superar, inclusive, o próprio medo. Né? Porque o Olha. medo também, como eu já disse anteriormente, ele está muito associado ao apego aos resultados, à expectativa. Então, eu ajo, né, conforme eu devo agir. Eu ajo sendo guiada pelo meu ideal de justiça, né, sobre o que é correto, independente se eu irei obter frutos ou não dessa ação. Uhum. Fazer Nossa, o que isso é deve ser muito. feito. É. Outro dia eu conversei sobre isso com uma amiga, assim, que isso é uma coisa tão forte, né? Assim, que parece também que quando a gente se apega aos resultados, você já coloca ali uma energia de muita tensão com aquilo. Então, assim, sei lá, uma coisa, um trabalho que você quer muito,
ou algo que você deseja muito que saia daquela maneira, né? Assim, e parece que essa própria tensão atrapalha um pouco o andamento daquilo, né? Assim, não sei exatamente o que rola, mas assim, eu sempre me lembro, eu falo um paralelo muito besta, assim, mas eu sempre me lembro, assim, de quando eu era adolescente, eu queria muito, por exemplo, uma coisa muito boba, que alguém que eu gostava me ligasse. Sei lá, um cara que eu tava meio afim me ligasse. E aí você fica ali naquilo, e aquilo não acontece. E aí tem um negócio que você dá uma certa distraída e aquilo acontece. E eu faço esse paralelo bobo com muitas coisas na vida, sei lá, até com a carreira artística, que é uma coisa super difícil. Às vezes você vai lançar um disco, você tem 1000 expectativas de que aquilo tem que ser daquele jeito. E às vezes quando você vai fazendo o que é justo, talvez como você falou, né? E tem um desapego com o resultado, a chance que tem daquilo realmente fluir é tão impressionante, assim. Nossa, eu penso assim, no Instagram, sabe? Eu já compartilho reflexões filosóficas, assim, eu já dou aula há muito tempo. E nunca passou pela minha cabeça que eu fosse ter um alcance tão grande como eu tenho. Então, por exemplo, eu não uso nenhuma técnica. Eu vejo pessoas que criam, assim, sei lá, conta no Instagram para ensinar como ter muitos seguidores, né? Como ter, quais são as técnicas de marketing digital para ter muitos seguidores. Eu falo, gente, eu nunca apliquei nenhuma dessas técnicas. O meu feed, ele é nojento. Ele é zero ética. Sabe? Não tem nada que. O que eu sou no Instagram é o que eu sou na vida real. Então, assim, eu não tenho um perfeccionismo de como é que eu devo fazer as coisas, eu simplesmente vou lá e faço. Eu sigo meu coração, eu falo o que eu acho que eu devo falar, né? Eu me permito ser humana e fazer brincadeiras e tal. E a espontaneidade, eu acredito, e hoje eu percebo que as pessoas elas valorizam muito isso, a espontaneidade dos outros. Né? Porque nos dá a permissão também de sermos espontâneos. Uhum. A gente tá meio cansado dessa vida quadradinha, né? De apego às formas e tem que fazer assim, assim, assado para funcionar. E quando a gente vê que alguém é espontâneo, né? E que é feliz, mesmo com as suas imperfeições, a gente se sente também no dever, né? A gente se sente permitida de também sermos nós mesmas. E eu acho que esse formato do desapego aos resultados, né? De, olha, essa sou eu, essa que eu posso fazer no momento agora, funciona muito bem, sabe? Sim. A espontaneidade. Super. Inclusive, a espontaneidade é até eu digo que é um antídoto para o medo, se a gente parar para pensar bem, né? Porque a espontaneidade, a pessoa que é espontânea, ela se livra do medo de uma possível rejeição do outro, né? E o que bloqueia a nossa ação também é o constante medo de como nós iremos ser julgadas pelas nossas ações. Então, isso nos bloqueia, né? Bloqueia a nossa criatividade e bloqueia também a nossa espontaneidade. Quando a gente é realmente espontânea, né? Quando a gente se dá permissão para sermos aquilo que nós somos, desapegando total de um ideal perfeccionista, né? Corretinho, quadradinho, as coisas fluem mais, a vida fica mais leve até. Isso é muito massa. E é interessante pensar, né, como que isso, de fato, hoje é um valor grande, né, porque tá sendo tão difícil a gente... É isso, né, os Instagrams, às vezes, são tão pensadinhos, falta tanto esse elemento da espontaneidade, é muito mais uma busca pela espontaneidade do que ser espontâneo de fato, que é muito doido pensar como que as pessoas verdadeiramente se conectam com isso, né, porque talvez é algo que também não se vê o tempo todo, né, assim... O que é espontâneo, né? E eu achei muito bom, porque é isso que você disse, a espontaneidade tem algum lugar mesmo de soltar esse controle, né? Assim, eu me livro desse julgamento do outro, né? De algum jeito. Agora, eu fiquei pensando também sobre essa questão do medo, né? Assim, a gente vive uma sociedade mesmo que talvez não queira mesmo que a gente seja espontâneo, né? Assim, e quer que a gente seja, na verdade, dentro desse formatinho de controle. E eu fico pensando muito nesse contexto agora de pandemia, né? Assim, até para quem, não sei em que momento que a pessoa está assistindo esse vídeo agora, mas estamos agora, e principalmente no Brasil, agora a gente está num momento bem crítico, né? Assim, 5 de junho de 2020, bem crítico dessa pandemia e desse absurdo todo que a gente está vendo de quantidade de casos.
Mas eu fico pensando sobre essa cultura do medo, né? Assim, quem é que se beneficia de uma sociedade amedrontada? O que você pensa sobre isso? É a lógica dominante, né? Uhum, A sociologia, enquanto disciplina, ela surge muito dessa indagação de por que as pessoas agem como elas agem, né? Porque todo mundo faz tudo tão igual, né? O Max Weber, ele vai falar sobre ação social, o Durkheim sobre fato social. E ambos querem entender por que as pessoas reproduzem uhum, os mesmos comportamentos, né? Porque existe um comportamento em massa, algo padronizado. E, obviamente, que esse comportamento em massa, algo padronizado, até para dentro da sociologia, ela está associada ao medo. Que medo? O medo da rejeição, o medo de ser expulso do grupo social no qual pertencemos, né? O medo da marginalização, o medo do isolamento. E o Max Weber, do Durkheim, ele vai falar, né? Uma das características do pacto social, né? Ou seja, o que faz a gente agir de uma determinada forma é que ele é coercitivo, ou seja, suponhamos que até pouco tempo atrás, né, mulheres de cabelo curto era algo impensável. uhum. Pensamos assim. Então, cortar o cabelo, né, ou seja, ser espontâneo, assumir seu próprio desejo, sua própria vontade, seria extremamente mal visto na sociedade. A gente percebe isso hoje, ainda nos dias atuais, a questão da homossexualidade. Então, por que as pessoas elas têm medo, né, de assumir sua orientação sexual? Porque tem medo da rejeição familiar, porque tem medo de como serão vistos na sociedade. Então, esse apego demasiado ao olhar do outro, né, o medo dessa rejeição, dessa coerção, né, Uhum. ele bloqueia as nossas ações. Sim. Então, é bem por aí, sabe, Júlia? Uhum. Sim, sim. E pensando que somos mulheres, né? Assim, acho que a gente ainda pode abrir para esse lugar que ainda é mais complexo, né? Assim, como que as mulheres desde muito pequenas são educadas a sentirem medo, né? Assim, existe algo social mesmo. Enquanto os meninos lá, crianças, são incentivados a despertarem a sua própria coragem, né? Assim, a fazerem esportes. Claro que eu vejo isso mudando dentro de uma bolha que eu frequento, que faço parte, vejo várias amigas mães de alguma forma tentando subverter essa lógica, mas quando a gente pensa numa coisa social, as mulheres desde muito pequenas são educadas a sentirem medo, né? E aí eu fico pensando assim, como é que hoje, talvez 2020, a gente pode, de algum jeito, tentar, não sei se combater, porque eu não sei se é possível viver sem medo, mas como que a gente pode lidar com esse medo de uma forma mais saudável, de fato ter mulheres que possam atravessar essa dinâmica do medo que está o tempo todo querendo que a gente fique nesse lugar, né? Porque o medo vai nos controlando também naquele lugar de uma mulher que tem que ser controlada, né? É, eu diria que o primeiro é a gente reconhecer a nossa própria socialização feminina. Como você falou, né? Eu acho que dois Uhum, pontos são muito essenciais na nossa socialização feminina. O primeiro é que meninas são educadas para sempre agradar, né? A sim. gente é educada para agradar o tempo todo. Então, a lógica do seja uma boa menina, seja uma boa menina, seja uma boa menina, seja uma boa menina, é uma espécie de uma educação que nos leva a crer que nós só seremos aceitas, amadas e valorizadas se a gente se comportar, né, conforme o ideal. E o ideal que é extremamente ilusório, eu falo muito disso, eu falo, olha, nós mulheres, por exemplo, a gente cresce dentro de uma cultura da idealização do feminino, né, de um ideal que é inatingível. Então, a Uhum, gente está lá fazendo comportamentos extremamente mirabólicos para atingir um ideal que é inalcançável. Então, por exemplo, o que é, sei lá, a mulher ideal, né? A performance de feminilidade ideal. Então, nada do que a gente faz é surreal perceber isso. Mas nada do que a gente faça vai estar de acordo com o ideal de mulher, né? Que é inalcançável. Então, se a gente percebeu, acho que todas as mulheres, por mais todas. que se esforcem para pertencer a esse ideal, né, nenhuma
vai estar 100% reproduzindo ele, e todas seremos criticadas, né? Então, se a gente usa saia curta, é criticada; se a gente tem cabelo curto, é criticada; se a gente tem cabelo grande demais, é criticada; se a gente usa batom, é criticada; se não usa, é criticada; se somos assertivas, somos criticadas; se somos muito silenciadas, somos criticadas. Então, ou seja, está sendo criticado o tempo todo, né? Isso é reflexo dessa socialização que nos força, né, a querer agradar o tempo inteiro. E isso bloqueia muito, porque a realidade, né, tudo que existe no mundo, eu digo que tudo que existe no mundo está em postura dialética, ou seja, em conflito. Então, os conflitos são inerentes, né, à realidade que a gente observa. A gente sabe que existe o dia porque existe a noite. A gente sabe que existe o doce porque existe o salgado. E aí, nas relações humanas, os conflitos, eles são também muito marcantes, né? E nós, mulheres, por sermos educadas a querer agradar o tempo inteiro, a gente tem uma dificuldade imensa de assumir conflitos. E eu digo que assumir conflitos é assumir aquilo que nós somos, verdadeiramente, né? Porque se você, sei lá, Júlia, tu me chama para comer um doce e fala, ó, Júlia, eu não gosto de doce, prefiro salgado. Quando eu assumo um conflito, te dizer assim, olha, Júlia, eu não quero comer esse doce porque eu prefiro salgado. Eu tô afirmando aquilo que eu sou. É a minha realidade. Eu gosto de salgado. Obrigada pelo doce, mas eu gosto de salgado. As mulheres, nós, na maioria das vezes, a gente vai aceitar o doce, né, para não causar um incômodo. E o que isso faz? A gente se anula. E quando a gente se anula, quando a gente se nega, quando a gente nega aquilo que nós somos, nós perdemos a confiança em nós mesmas. Porque, por exemplo, se para que eu confie em alguém, né, para que eu confie em você, eu preciso te conhecer. Né? Eu confio em Júlia porque eu percebo que ela guarda segredos. Né? Eu convivo com ela há quantos anos e em todas as condutas dela eu percebi que ela soube guardar segredos. Então, isso me dá uma certa confiança com a Júlia. Só que quando a gente se nega o direito de sermos aquilo que nós somos, a gente não sabe quem nós somos. E quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não tem como confiar na gente. Nossa, se para confiar impressionante. Se para confiar em alguém, eu preciso saber quem ele é. Para eu confiar em mim, eu preciso saber quem eu sou. E se eu me nego, se eu nego os conflitos, né? Se eu nego meus posicionamentos, se eu nego aquilo que eu acredito, se eu nego os meus próprios gostos, as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, né? Vai chegar um momento que eu vou ficar completamente alienada de quem eu sou. E se sou alienada de quem eu sou, eu fico muito submissa, né? Primeiro, ao olhar do outro e segundo, aos desejos do outro. Então, a minha vida ela não é uma vida, nem uma sobrevida. Né? É uma vida de servil. Né? De servil e a gente não ganha nada com isso, não ganha nada com isso. Então, é muito óbvio que nós seremos sempre medrosas, né? Porque se na socialização, a nossa maior busca é conquistar o olhar do outro, né? O reconhecimento do outro, a gente vai viver extremamente medrosa porque a gente vai ter sempre medo que o outro não nos ame. Né? Então, é por isso que as mulheres têm muita dificuldade de defender seus posicionamentos, né? De defender aquilo que elas acham que é correto, ou de se impor, né? Ou de falar mais alto. Porque a gente é tão julgado o tempo inteiro que a gente fica muito refém dessas dinâmicas. E outra coisa também que é interessante, né, que eu queria falar, é que nós, por termos sido educadas também numa conduta muito castradora, assim, ó, tu falou, ó, meninos são educados para serem corajosos, né, para cair. Sim. E nós não fomos educadas para cair. E quando a gente é criança, como é que a gente internaliza isso? Se minha mãe, se meu pai, né, quer me proteger de uma possível queda, é porque eu sou muito frágil, é porque eu não sou capaz de lidar com a dor de uma queda, né? Porque eu não estou à altura da vida, é que eu sou muito frágil. E a gente internaliza isso. E a gente acaba tendo muito medo de sofrer. A gente acaba tendo muito medo de cair. Por quê? Porque a gente internalizou que não seríamos capazes de lidar com essa dor. Né? E é uma
socialização muito, muito cruel mesmo, que nos tira a autenticidade, nos rouba os nossos próprios desejos, né? Porque se a gente é socializada para desejar apenas sermos desejadas, a gente acaba abrindo mão da nossa própria vida em função de uma grande ilusão. Uhum. Nossa, isso é muito forte, assim. E eu fico pensando, inclusive, assim, como que é difícil. Até assim, outro dia eu escutei alguém falando isso sobre a ambição e as mulheres, né? Assim, como que a ambição é algo que não é visto de um ponto de vista positivo nas mulheres, e nos homens é super, né? Assim, se a gente fala um homem ambicioso é um homem incrível, que corre atrás do que quer e tal. Uma mulher ambiciosa, ela normalmente é vista como cruel, chata, tem um lugar ali de incômodo, né? E eu fico pensando assim, o tanto que também a ambição tem a ver justamente com essa capacidade mesmo assim de se posicionar, de enfrentar o conflito, de defender aquilo que você acredita. E como que isso nos é tirado, né? Sim, se assumir. Enquanto desejante. A questão da ambição é exatamente a gente se assumir enquanto desejante. Né? Nós, mulheres, somos extremamente castradas. Então, desejar, né, pra gente é quase que um crime. Porque a gente é tão educada a se contentar, né? A gente precisa se contentar, reclamar, não pode. A gente não pode reclamar, né? Em vez de reclamar, a gente está sempre agradecendo, porque a gente é educada para ser servil, baixando a cabeça e agradecer. A gente tem que, inclusive, as dinâmicas dos relacionamentos abusivos tem muito disso, né? Da gente agradecer porque o outro nos bate. Nossa, né? E depois tem que ver como é que isso é construído. A gente tem que agradecer porque o outro, mesmo nos violentando emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, a gente ainda tem que agradecer por ele estar com a gente. Veja como é cruel. É um né? absurdo. Ou seja, a gente é realmente educada a se contentar. E a ambição, eu não falo aqui de uma ambição financeira, de querer, eu quero ganhar 1 milhão antes dos 30. Não, eu não falo desse, eu falo de uma ambição de jamais. Olha, eu quero ter meu trabalho reconhecido. Né? Eu quero ganhar bem pelo meu trabalho. Eu acho que eu faço um trabalho bem feito, então eu sou digna de ganhar bem por ele. Olha, eu quero mais coisas, né? Eu quero gozar. É isso, né? Não pode nem querer isso, gozar, então. É louco. É louco. A gente não pode gozar. É um crime. É um crime, é um pecado, é tudo isso, sim. A gente precisa fingir até. A gente precisa fingir que gostou. Para agradar também, né? Assim. Para não ofender o outro. Ou seja, a gente, mais uma vez, passa por cima de nós mesmas. E a ambição, né, ela está associada com esse ir em busca. Ir em busca do quê? De mais. Né? E quando a gente vai em busca de mais, a gente acaba dando grandes passos em relação ao nosso próprio crescimento pessoal. Por quê? Porque se eu me contento, né, com esse comportamento submisso, com esse comportamento servil, com esse comportamento em que eu me autoanulo o tempo inteiro em busca de migalhas do reconhecimento do outro, eu me limito, eu não cresço enquanto ser humano. E se eu não cresço enquanto ser humano, eu não posso ajudar mais ninguém. Né? Porque para que eu possa ajudar alguém, eu preciso ter algo para dar. E para eu ter algo para dar, eu preciso buscar esse algo. Eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar limitada a esse espaço. Eu preciso me movimentar. Eu preciso querer. Eu preciso ir em busca. E a ambição, ela é isso, né? Eu quero ir em busca. Eu quero sair de onde eu tô e ir para um outro ponto. E sair de um ponto A para ir para um ponto B. Né? E eu só consigo sair do ponto A para o ponto B enquanto eu me assumo desejante. Isso é incrível, assim, tipo, eu venho de uma família muito simples e tal, e eu lembro que quando eu tinha uns 20 anos, todos os meus amigos começaram a viajar para fazer intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras. Eu, como sou formada, sou socióloga, né, não tinha muito Ciências Sem Fronteiras para o meu curso. Sim. Era destinado ao pessoal que fazia engenharia, coisa e tal, né? Curso de exatas sempre eram mais beneficiados. E eu me perguntei, por que não eu? Por que eu não posso ir também?
Então, se eu não posso ir pelos meios convencionais, né, ou seja, institucionalizados, eu vou me movimentar, né, para dar o meu próprio jeito e ir também. Uhum. Mas isso só foi possível porque eu assumi o meu próprio desejo, que eu queria ir também, e foi assumindo esse desejo que eu pude me movimentar, ir em busca. Uhum. E a gente só pode ir em busca quando a gente assume o nosso próprio desejo, Nossa. né? E é tão louco, assim, que na psicanálise, o Lacan tem uma frase que ele diz assim, que a culpa, ela vem do desejo, a culpa é oriunda de todo desejo realizado. A gente só sente culpa pelo desejo realizado. Veja que frase interessante. Nós, mulheres, nos sentimos culpadas por absolutamente tudo. Né? Por exemplo, sei lá, suponhamos que eu não queira fazer algo, né? Alguém me pede para fazer algo, eu não quero fazer, e eu não faço mesmo, né? Eu invento uma mentira e não faço esse algo. Imediatamente eu me sinto culpada. Né? Nossa, eu não deveria ter feito isso. Mas no fundo, veja bem, veja que louco, como nós mulheres somos seres muito desejantes, inclusive por conta dessa dinâmica da culpa. No fundo, né, essa culpa é porque eu não queria realmente fazer esse algo e eu não fui capaz de dizer para a pessoa eu não quero fazer, né? A culpa, ela é desse, sabe, desse gozo, desse Uhum. gozo que a gente desejou realmente, capaz de assumir. Você Olha falou, as só. mulheres são sempre culpadas. Né? As mulheres são Uhum. culpadas o tempo inteiro. Por quê? Porque estão realizando, inclusive, né, vários desejos que elas não eram Aham. capazes de assumir, sabe? O de Sim. dizer não. Enfim, são vários. Sabe? Vários, Até que parece louco. que a culpa é muito comum na maternidade, né? Uhum. Então, sei lá, muita mãe, assim, eu já vi, assim, muitos relatos de mãe que se trancam no banheiro. Né? Eu não suporto mais a gritaria dos filhos, não suporto mais o marido, que se trancam no banheiro, né? E fingem que estão tomando banho. E elas falam, Aham. nossa, eu me sinto culpada por fazer isso, né? Eu me sinto culpada de me trancar no banheiro e fingir que estou tomando banho para as crianças me darem, sei lá, 15 minutos de De paz. paz. Essa culpa nada mais é do que o desejo. Uhum. É Ela isso. Que louco, né? E que talvez se simplesmente ela fosse espontânea, talvez para dizer, olha, gente, cansei, tá? Vou tomar um banho de 10 horas ou sei lá o que, não me liguem, não falem comigo. Não teria esse lugar da culpa, né? Teria ali de se assumir, né? Muito exatamente. doido. Uhum. Eu acho essa perspectiva interessantíssima. Interessante demais mesmo. E assim, enfim, parece que todas as coisas que a gente vai falando aqui, né, assim, sobre o medo, sobre a ambição, sobre a culpa, a gente sempre volta num ponto da importância do nosso autoconhecimento, né, assim, enquanto seres humanos, né? A gente volta para isso, assim, como que eu posso lidar com isso? A gente volta para isso, né? E ao mesmo tempo é muito doido pensar que as mulheres são essas pessoas que, né, nós somos essas pessoas que, em maior ou menor medida, temos uma maior tendência a nos conhecermos, a querermos nos conhecer, né? Assim, as mulheres são as pessoas que, na maioria das vezes, quem procuram por terapias ou por qualquer outro lugar de se conhecer. E os homens não querem se conhecer de forma geral, né? A gente tem casos e casos, mas assim, e aí eu fico pensando nisso, assim, né? Talvez como que a gente poderia enfrentar várias questões sociais se a gente tivesse também um incentivo para que os homens, e até algo que os homens pudessem de fato se colocar nesse lugar de se conhecer, porque eles também nem se permitem a isso, né? Assim, é Não sei se algo. tem muito isso, mas é uma coisa. Sabe qual é uma coisa engraçada, Júlia? É que os homens, eles lidam muito com um ideal, né, de potência que é irrealístico. Então, por Uhum. exemplo, nós mulheres, somos atendentes, a gente tem muita máscara de impostora, né? A gente acha que nosso trabalho nunca é bom o suficiente, que não estamos à altura, que talvez sejamos uma grande farsa. Enquanto os homens, né, eles realmente eles têm uma dificuldade de se conhecer muito, mas essa ausência de autoconhecimento do homem não impede
que eles sejam apegados, né, a um ideal de potência completamente ilusório. Então, por exemplo, um homem, né, que faz um prato de macarrão, ele se acha o máximo por estar fazendo um prato de macarrão. Eu lembro que eu tive um namorado que eu cozinho muito bem. E eu nunca fiquei reafirmando para cada prato que eu fazia o quanto o prato estava gostoso, mesmo reconhecendo que o prato estava muito bom. E ele cozinha muito raramente. E sempre que ele fazia eram pratos muito básicos, tipo uma macarronada. E para cada macarronada que ele fazia, ele passava pelo menos 10 minutos elogiando a macarronada. Ah, eu consigo perfeitamente entender isso. Nossa, porque eu coloquei tal quantidade de sal e tal. Caramba, eu tava olhando, assim, eu falei, gente, é só uma macarronada, né? Tá ótimo, mas assim, menos, né? Eles têm tendência a achar qualquer coisa, né? Qualquer ato medíocre que eles façam, enquanto coisas muito grandes, né? Porque eles são, desde pequenos, colocados em pedestais. Uhum. E eles se apegam realmente a essa grande ilusão, né? Dessa potência. E isso acaba facilitando a ação deles. Então, a gente vê muito medíocre e grandes cargos de poder, né? Sim. Porque eles simplesmente eles acreditam que eles são muito bons. Sim. Né? Eles realmente faltam autoconhecimento para enxergar a própria mediocridade, né? E buscar realmente um crescimento enquanto ser humano, mas eles são apegados a esse ideal de potência. Né? Então a gente vê aí, Júlia, é impressionante, assim, sabe? Eu vejo homens. Não, eu vejo, inclusive, dentro da própria filosofia, eu falo, nossa, às vezes eu sigo assim, alguns filósofos que são mega famosos, falando coisas assim que para qualquer filósofo é muito banal. Sabe? O básico do básico da filosofia é isso que eles estão falando. E eles falam assim, como se tivessem descoberto um novo continente. Sabe? Eu olho e falo, gente, eu me fodo para mobilizar tanto autor, para explicar conceito por conceito, para amarrar, e vem um cara aí, super famoso, ganhando milhões, falando uma coisa óbvia. Né? Falando uma coisa óbvia e achando que tá contando um novo continente que descobriu. Então, os homens, né, eles são socializados para isso mesmo. Então, qualquer homem medíocre se sente muito superior em relação a qualquer mulher. Sim. Né? E tem a música da Flaira Ferro, né? Que ela, adoro que é ela. Né, que ela fala assim, eu faço meu trabalho direito para macho dizer que eu não estou preparada. Nossa. Né? A música, essa parte do Faminta da Flaira, eu falo, caralho, é isso. Né? Assim, eu faço o meu trabalho direito, eu lembro, assim, eu tenho, sei lá, 80 mil seguidores no Instagram, e um amigo meu, que nem Instagram tem, né, ele quis me dar uma aula. É bem comum, né? Né, para ganhar mais seguidores. E eu falo, cara, quando você chegar na quantidade de seguidores que eu cheguei, espontaneamente, né, apenas assim, um trabalho, porque, gente, eu falo de filosofia antiga, né, basicamente eu falo de filosofia antiga. É uma coisa completamente inabitual para o Instagram. Né? Então, eu consigo ter um conteúdo que atinge uma quantidade razoável de pessoas. Super. E o cara querendo me ensinar como funcionar. Então, assim, a dinâmica masculina é muito dessa, né? De eu sou superior a qualquer mulher, porque eles são realmente educados para se enxergar enquanto superiores em relação a gente. E óbvio que isso dificulta muito as relações humanas. Né? Porque você fala, os homens eles não têm um autoconhecimento. Obviamente, porque se eles estão sempre apegados, né, a esse ideal de superioridade, qualquer mulher que ameace essa máscara que eles criam de si mesmos, faz com que eles se tornem agressivos. Sim, sim. E a gente sabe como termina essa dinâmica. Nossa, é muito opressora. Total. E mulheres, elas estão realmente com essa ausência de autoconhecimento para enxergar o próprio potencial. Os homens, eles têm essa ausência de autoconhecimento, mas se apegando a uma máscara de potência. Eles estão com excesso de autoconfiança, né? Assim, então, tem um lugar ali, enquanto as mulheres estão precisando, né, se fortalecerem, se conhecerem, para inclusive se tornarem confiantes, eles estão nesse lugar da confiança muito louco, que é de não se conhecer verdadeiramente, né? Inclusive, é uma confiança meio falha também, né? É uma confiança que também ela
não tá tão confiante assim, ela só tá sustentada e enaltecida por uma sociedade que valida isso, inclusive, né? Pelo falo, né? Como diria a psicanálise. Ela está sendo enaltecida pelo falo. É isso, né? pelo falo, pelo poder. Eu vejo isso muito na música também, assim. A gente tem uma brincadeira que às vezes você faz um trabalho incrível, né? Uma mulher com um trabalho incrível ali, e aí às vezes assim, ou ela não é tão reconhecida quanto um cara que fez um trabalho medíocre, que tá ali nos festivais e tal, ou essa mulher tá sempre do lado de um homem para poder validá-la. Então assim, ela toca com um músico tal, que fez tais discos. Ela não sei, até tem que ter ali uma comparação que quase justifica assim, olha como o trabalho dessa mulher é legal, porque ela tá cercada de homens incríveis, né? Assim, então, é bem cansativo, né? Assim, é cansativo. Total. E assim, Não, desculpa, às vezes dá um delayzinho, né? Eu te corto. Eu queria estar falando aqui, eu queria até agradecer pelo teu trabalho, porque assim, isso daqui se chama a minha primeira uma caixinha de agradecimentos, e dentro de uma delas, né, eu agradeço a Júlia pelo seu álbum Potente. Que maravilhoso! Eu tenho tantos agradecimentos aqui. Aí eu falo, eu sou grata a Júlia pelo seu álbum Potente. Eu soltar o cavalo, de mulher. Ai, que lindo isso! Não é um álbum, eu não sei nem explicar, né? Não é um álbum musical, é muito um portal. Né? É um portal, assim. O poder que esse álbum exerceu na minha vida, sabe? Foi surreal. Eu brinco dizendo que foi melhor que terapia. Eu tava presa, porque assim, é muito louco isso, né? Você só fala como é importante mulheres assumirem os seus próprios desejos, porque a gente dá permissão às outras mulheres de fazer o mesmo. Então, por exemplo, quando eu vi a primeira vez o Eu Sou Mulher, né? Eu estava no processo de decidir se eu queria ou não permanecer dentro de um casamento, né? Eu quero casar, eu quero casar. E aí eu escuto o Eu Sou Mulher. Eu fiz, caralho. Eu quero cantar, né? Eu não quero ser uma promessa. E assim, a frase, eu não quero ser uma promessa, Júlia. Eu repeti uma frase, eu tomei decisões, assim, decisões importantíssimas, sabe? Eu decidi que eu não queria estar dentro do casamento, eu decidi que eu também não queria ficar mais na França, eu decidi que eu queria ir para o Brasil e arriscar, né? Para viver dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos sociais que há muito tempo eu tinha dentro de mim. Então, esse álbum, né, e essa música em específico, Eu Não Quero Ser Uma Promessa, foi um portal, assim, que abriu, sabe, para mim, ao ponto de estar dentro aqui da minha caixinha de... Que lindo isso! Nossa, fico honradíssima, porque eu sou sua fã e eu acho que é muito especial isso, né? Como que a gente vai se inspirando. E eu digo que essa música, eu escrevi a letra num momento também de muita angústia também, né? Assim, porque é isso. Eu também sofro com essa questão de não querer ser uma promessa, inclusive de todas essas coisas sociais que nos colocam, né? Do casamento, dos filhos. Eu sempre falo isso, assim, que eu às vezes tenho vontade de ser mãe, às vezes não tenho vontade nenhuma, e assim, porque eu fico com muito medo mesmo desse lugar, de a mulher neste lugar, e a minha potência onde foi parar, né? Assim, e os meus desejos, e toda essa sociedade que tenta nos encaixar nesse lugar. Então, eu acho que também esse disco ele tem um lugar de acolher essa própria vulnerabilidade mesmo, de inclusive tentar encontrar a própria potência nessa incerteza e nessa dúvida e nesse questionamento, assumir o questionamento, a complexidade, né? Então, eu fico muito feliz, assim, disso tocar por esses lugares, porque eu acho que no fundo é a gente se olhar, né? Eu não sou a única, sabe? Eu tenho muitas amigas, até seguidores, quando eu comecei a compartilhar muito essa música, falaram, gente... Sim, muita gente chegou até mim por você, inclusive, né? Te agradeço muito, inclusive, que chegaram, assim, falando disso. Eu não quero... E tem um lado muito Clarice Lispector, né? Sim, eu sou bem apaixonada.
qualquer lugar, né? Eu não quero me contentar, não quero um gole de café. Eu É, quero mais, eu sei que eu posso mais. é Né? Eu sei que eu isso. posso mais. Por que que eu não posso me dar o direito de Uhum, querer e poder mais? Né? E quando a gente assume isso, nossa, sim, é muito libertador, muito libertador. muito. É, eu sempre tive isso muito forte, assim, acho que até criança eu ficava pensando na coisa da vida, assim, falava assim, gente, a vida é um negócio que é muito potente, sabe? Eu não quero viver uma vida como se nada tivesse acontecendo, eu quero que essa vida seja extraordinária mesmo, quero poder, então, até a coisa da mulher, né, assim, quando a gente pensa assim, por isso eu falo, eu sou mulher, isso não cabe numa palavra, porque a mulher encaixota também. Eu quero ser mais do que mulher, na verdade, até, né? Assim, eu sou mulher e isso só me amplia, isso me abre. O que é ser uma mulher, né? Para essa pergunta, assim. Né? O que vai ser Exatamente. diferente para mim, para você, para uma outra mulher de um contexto totalmente diferente. Então, por que a gente se encaixar? Mulher é isso. Mulher é tanta coisa, né? Pode ser tanta coisa que ninguém nem sabe, né? Eu acho que é mais desse lugar de nem sei o que pode ser. E assim, ai, Jéssica, incrível, a gente já tá caminhando daqui a pouquinho para o final, porque assim, eu queria ficar para sempre falando, a gente pode sempre combinar, porque conversar com você é sempre muito Prazer. inspirador para mim também. Queria te dizer isso, assim, te ouvir, ouvir as suas reflexões e trocar, me coloca num lugar já criativo e potente. Então, te agradeço muito. E assim, caminhando um pouquinho assim para esse. Eu fiquei até emocionada aqui de estar na sua caixinha incrível. Mas caminhando aqui para esse final, de alguma forma, pensando nesse momento que a gente está, que, enfim, né? Eu acho que não é só a pandemia, mas eu acho que, inclusive no Brasil, a gente atravessa uma crise política absurda e uma incerteza absurda com o nosso futuro, que sempre existiu, mas eu acho que agora está na nossa cara, assim, né? Que tipo de dica, ou nem sei se é dica a palavra, mas que tipo de sugestão você daria para as pessoas, assim, de como atravessar esse momento da melhor forma, né? Assim, o que a gente Mas, faz? Júlio, eu digo que a democracia, né, liberal, ela nos acomodou bastante nessa lógica da representatividade, né? A gente acha que o Uhum, nosso dever enquanto cidadão é apenas votar e deixa na mão dos deputados, de senadores e de quem a gente botou lá dentro tomar as decisões pela gente, né? E isso nos atrofiou a nossa uhum, ação política. sim, E eu digo que a esperança, ela se nutre no movimento, né? E quando a gente se movimenta, a gente nutre a nossa própria esperança. E para mim, um conselho que, inclusive, é um mantra que eu assumo na minha própria vida, é o que a gente não pode parar, né? Independente do que aconteça, de tentar construir um mundo novo, de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Né? Inclusive, esse é o grande conselho, conselho político do estoicismo, é que a gente deve fazer aquilo que está ao nosso alcance. Né? E a gente precisa entender que a crise da democracia representativa, ela é real, né, uhum, que infelizmente a nossa racionalidade política e econômica, ela é também uma grande assassina da democracia. E se a uhum, gente está se sentindo tão desesperada, tão impotente, é porque nós atrofiamos o nosso próprio poder de ação. E a gente sempre pode fazer alguma coisa. Né? E para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa explorar o nosso próprio potencial criativo uhum, para criar um novo, parir uhum. o novo. Parir o novo está ao nosso alcance, né? E mesmo que seja em pequenas parcelas, em pequenas doses homeopáticas, a gente pode sempre estar fazendo alguma coisa. Então, o convite que eu faço às pessoas é que movimentem-se em direção ao novo. Como? Nossa, só o fato de você optar comprar de pequenos agricultores, consumir artistas locais independentes, né? Mudar a nossa forma de consumir. Eu vou optar consumir de pequenos comerciantes, pequenos artesãos, pequenos agricultores, artistas independentes. Gente, imagina se todo mundo de hoje para amanhã resolve adotar essa conduta. Uhum. Se Nossa, a a gente gente tem começa uma mudança mesmo, né? Assim.
total. A gente vai se livrar, inclusive, daquilo que nos prende, né? Que é essa lógica racional da produtividade que só dá lucro para uma pequena minoria. Sim. E a gente vai passar a se apoiar. A gente vai passar a consumir melhor, a comer melhor, a ouvir melhor. Porque, gente, um álbum, o teu álbum é um álbum eterno, né? Não é indústria cultural, né? O ser mulher não é uma música que a gente vai escutar e depois vai esquecer. Né? Não é uma música que dura 15 dias, um mês. É um álbum que emancipa. É um álbum que nos ajuda a caminhar em direção a um local melhor. Então, o teu trabalho é um trabalho importantíssimo, né? E a gente está dentro de uma lógica muito hedonista, ou seja, do prazer imediato, né? A partir de um consumo de supérfluos, né? De um fast food, é um fast food, né? É um fast música, fast food, fast produtos eletrônicos, é um fast tudo. A gente está numa lógica obsoleta de tudo, da própria existência. Né? A nossa existência a gente precisa romper com essa lógica. Né? A gente precisa assumir essa postura de eu quero viver num mundo novo e eu quero contribuir para esse mundo novo. Como? Eu vou gastar meu dinheiro ao invés de eu gastar, sei lá, R$200 comprando blusinhas que eu vou enjoar em um mês, eu vou pegar esses R$200, eu vou investir no meu próprio crescimento pessoal. Eu vou fazer um curso, né? Eu vou, sei lá, procurar uma psicóloga, eu vou, enfim, consumir, né, arte, teatro, música, shows, coisas que vão agregar no meu próprio crescimento humano. Né? Ou seja, eu vou pegar o meu dinheiro e eu vou usar ele de uma forma consciente que me permita agregar ao meu crescimento humano. Então, por exemplo, esse é o movimento que eu faço na minha vida e é um movimento que eu acho que se todo mundo resolvesse fazer, né, as coisas começariam a mudar. Nós somos consumidores, né, e a gente esquece que nós temos um potencial muito grande, inclusive, de mostrar para o mercado, né, e o mercado ele molda os consumidores, mas eles também tendem a se moldar os consumidores. E se a gente precisa realmente caminhar em direção a essa autonomia sustentável. Né? Valorizar o trabalho humano e enxergar o trabalho nessa perspectiva emancipadora. Né? Você é um artista, você sabe que você se identifica com o seu trabalho e você sabe que o seu processo criativo também te emancipa. Né? Então, o teu trabalho ele precisa ser reconhecido dentro da perspectiva material, você precisa ganhar bem pelo seu trabalho, porque é um trabalho que requer, né, um parto existencial. O que ele traz, né, muito mais do que uma música que vai me fazer rebolar a raba, por exemplo. É uma música que vai me incomodar. É uma música que vai me colocar em reflexão, em questionamento, que vai tocar minhas feridas. Então, ou seja, é um trabalho que o valor em si é imensurável. Né? Então, a gente precisa saber e optar por valorizar esse trabalho, né, esses tipos de trabalho, e dizer assim, nossa, esse trabalho emancipou alguém e pode me emancipar. Né? A gente caminhar em direção a essa autonomia, né, emancipadora, se apoiando, né, nos enxergando enquanto seres humanos que busca, de fato, essa emancipação da lógica do sistema dominante. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E que oportunidade que a gente está tendo nesse sentido, né? Quando tantas estruturas estão caindo e assim, né? Toda uma lógica está sendo transformada de justamente poder utilizar o nosso potencial criativo e fazer parte dessa mudança mesmo, né? Assim, de fato entender esse momento como algo potente, né? E aí, bom, primeiro, assim, para a gente poder caminhar mesmo para o fim, primeiro te agradecer muito mesmo, porque é sempre um prazer enorme conversar com você e te agradeço sempre pelo seu carinho, pela nossa troca, pela sua escuta com o meu trabalho e, enfim, eu estou muito feliz mesmo da gente estar conectada. Quando você voltar para o Brasil, a gente tem que combinar de se encontrar pessoalmente, quando puder, né, assim, abraçar de novo as pessoas. A gente tem que marcar. Sim, você tem que vir para BH, eu tenho que ir para Recife, a gente tem que aí fazer essa troca aí.
E, bom, para a gente fechar mesmo, será que você teria alguma dica de alguma coisa específica, assim, que você tem lido, ouvido, escutado, que tem feito sentido nesse momento? Um filme, um poema, uma palavra, um livro? Eu Qualquer acho coisa. Fica difícil porque eu sou tão aleatória. Nesse meu processo, né, e eu acho muito massa, eu tá falando aqui contigo sobre coragem. Para mim, eu acho que a frase, na verdade, é a lei do Karma Yoga, é algo que está sempre nas minhas meditações diárias, né? Então, eu convido as pessoas a agirem de forma justa, sem um apego aos resultados, né? Para que possibilite o nosso caminhar, né? Um caminhar muito mais autêntico, um caminhar muito mais emancipado e um caminhar muito mais livre. E é algo assim que está muito presente, porque eu estou num processo transitório, né? Estou saindo de um país, voltando para o meu, recomeçando a vida do zero. Então, eu acho que a minha dica é essa. Maravilhoso. Eu, como Mariana, que você sabe que Ares é um pouco ansiosa, sempre vou anotar essa frase aqui, assim, nos post-its pela casa. Eu sou ariana também. Ah, esse é Ariana também! Então, pois é. O bom é que a gente age, né? Assim, então a gente tem a semente já da iniciativa e vai, mas talvez é isso, agir de forma justa, que eu acho que também é uma característica de Ares. Ares tende a ser justo, gosta disso, mas sem se apegar tanto aos resultados mesmo, né? Sem se apegar aos resultados, soltar mesmo. Eu falo para mim, até esses dias que eu entendi mesmo o significado desse título do meu disco, que é soltar os cavalos, para mim também tem a ver com soltar mesmo, plantar o desejo e soltar, sabe? E pronto. Jéssica, muito obrigada mesmo, foi maravilhoso. E assim, né, falando, quem quiser te acompanhar, se por um acaso alguém não te acompanha, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo isso agora já te conhecem bastante, mas o seu perfil é Petit Azul, né? Pequena pássara. A gente vai deixar o arrobinha aqui, mas tem algum outro lugar que as pessoas podem entrar em contato com você? Não, o Instagram já tá bom demais, né? Já tem muita coisa lá. Por favor. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Um beijo grande a você. Desejo uma super volta ao Brasil e que a gente possa se encontrar pessoalmente logo. Isso. Um beijo. Tchauzinho. Bom, gente, esse foi o Soltar a Conversa. Eu sou a Júlia Branco e hoje eu tive um super prazer de receber aqui a Jéssica Miranda. O Instagram dela é Petit Oiseau, o pequeno pássaro. Acompanhe a Jéssica, é sempre uma aula ouvir ela falar sobre tudo que ela fala e trazer a perspectiva da filosofia, da sociologia e da mulher incrível que ela é. Então é isso, eu estou super feliz com esse papo de hoje, espero que vocês tenham gostado também. E se você quiser sugerir alguém para participar aqui desse projeto, desse programa que eu estou adorando fazer, dessa conversa, é só me escrever, eu estou em todas as redes sociais. Pode me mandar também um e-mail pelo booking juliabranco@gmail.com, tá bom? É isso, muito obrigada e até a próxima conversa. De qual planeta você veio? Pra onde vai? O que se chama de desejo? Eu sempre quis mais.